Era uma vez, há muito tempo e bem longe daqui, uma pequena aldeia onde vivia uma mulher e os seus 3 filhos homens. Ela, para sustentar a família, bordava noite e dia. E como não tinha tempo para inventar outras coisas, ela sempre fazia os seus bordados em pequenos retalhos de seda, com os mesmos traços, os mesmos pontos, as mesmas cores, os mesmos desenhos. Um dia, ao regressar da aldeia vizinha, onde ela levava os seus retalhos para vender, ela passou diante de uma loja onde havia pendurado um grande pedaço de seda, todo bordado à mão, em diversas cores e com linhas em fios de prata e de ouro. A mulher se reteve e ali ela ficou, sem piscar, completamente encantada diante daquele bordado. E naquele momento ela disse a si mesma: eu vou continuar bordando os meus bordados para vender, mas eu também vou fazer o meu próprio bordado, o bordado dos meus sonhos. E naquele mesmo dia, ao chegar em casa, ela fez a quantidade de bordados para vender que ela deveria fazer e depois pôs-se a se dedicar a um grande pedaço de seda, onde ela começou a bordar uma montanha, um campo tão lindo, que ela não conseguia sair de dentro dele. E a noite avançou, iluminada por apenas uma tocha. Os seus olhos não conseguiram reter as suas lágrimas, mas ainda assim ela continuou. E ela então resolveu usar aquelas lágrimas para fazer o grande lago que havia naquela montanha. No entanto, as lágrimas transformaram-se em sangue. E ela ainda assim resolveu usar aquela cor para pintar as flores daquela montanha de vermelho e também o pôr do sol. Quando a mulher terminou o seu bordado, ela o mostrou a seus filhos, agora acordados, e todos os 4 ficaram maravilhados diante de tamanha beleza e resolveram sair de casa porque a aurora já inaugurava o dia para ver aquela arte à luz do sol. E assim, com aquele bordado aberto, os vizinhos foram chegando e um a um retinham o seu corpo, seus olhos, suas retinas diante daquela maravilha. E ali também eles viram quando um vento fortíssimo arrancou o tecido das mãos daquela mulher e o levou para além da montanha. Todos ficaram chocados e aquela mulher só pensou: meu Deus, tanto trabalho, tanto sofrimento para não ter o meu bordado nas minhas mãos, nem mesmo por um dia inteiro. E aquela mulher não conseguiu fazer mais nada, ela não conseguiu comer, ela não conseguiu bordar, ela não conseguiu conversar. Ela ficou o dia inteiro na cama e a única coisa que o seu corpo produzia era um murmúrio de um canto que uma outra mulher que tinha sido escravizada lhe ensinara. Quem me trouxe assim de longe esse bordado encantado? Quem me trouxe estas flores sem levar as minhas dores?
E assim, essa mulher permaneceu. Até que no dia seguinte, com o corpo bem fraco, a mulher levantou e disse aos seus filhos: meus filhos, eu vou embora em busca do meu bordado, eu não vou viver sem ele. O filho mais velho, imaginando que sua mãe iria embora e fraca do jeito que estava, não conseguiria voltar para trabalhar e lhe sustentar, falou: não, mãe, eu vou no seu lugar, pode ficar tranquila, eu vou trazer o seu bordado de volta. O segundo filho, também pensando que não teria mais a mãe para sustentá-lo, disse a mesma coisa: pois eu vou com meu irmão. A mãe falou: não, de jeito nenhum, vou eu. Mas o filho mais novo, preocupado com a saúde da mãe, disse: mãe, a senhora está muito fraca, não vai aguentar nem chegar à aldeia vizinha do jeito que está. Deixe que meu irmão mais velho vá. Ele é forte, ele é corajoso, ele vai trazer o seu bordado de volta. E a mãe, então convencida, deixou que o filho mais velho partisse. Ela ficou até bem animada, voltou a se alimentar e voltou a bordar. O bordado que ela sempre fazia para vender. Mas o filho não voltou. Dias e noites se passaram e aquela mulher falou: meu Deus do céu, eu perdi o meu filho por conta de um bordado, o meu filho não volta, o que eu fui fazer? E ela então se deixou cair na cama novamente, sem comer, sem bordar, até que o segundo filho, vendo que a mãe daquele jeito, e o irmão que não voltava, ele não ia ser sustentado mais por ela, falou: mãe, eu vou atrás do meu irmão e eu vou atrás do seu bordado. E a mãe mais uma vez ficou contente, ficou animada, voltou a se alimentar, despediu-se do filho. Porém, o segundo filho também não voltou. E a mulher agora, mais fraca do que nunca, disse ao seu filho caçula, bem jovem: meu filho, eu vou atrás dos seus irmãos. E ele falou: não, mãe, dessa vez vou eu. A senhora não consegue nem sair da cidade, minha mãe. Fique aqui. Eu lhe garanto que eu dou conta de trazer notícias dos meus irmãos e o seu bordado de volta. Confia em mim. Olha, todas as pessoas da aldeia dizem que eu já estou craque na pá, na enxada e no machado. A mãe falou: meu filho, isso não é o suficiente para os problemas que o mundo vai lhe trazer. Ele falou: mãe, o mundo traz muitos problemas a quem não sabe enfrentá-los. Eu te garanto que eu volto. E diante de tanta confiança que aquele filho transmitiu àquela mulher, ela o abençoou porque foi a única coisa que ele pediu a ela e o viu partir. E esse menino andou dias e noites, até que já muito cansado, ele percebeu que já era hora de parar, quando ele viu uma cabana e resolveu pedir abrigo. Bateu à porta e uma pequena e velha senhora o acolheu com um sorriso e disse: onde é que você vai, meu filho? E ele lhe contou. Ela falou: eu conheço seus irmãos e eu sei onde está o bordado da sua mãe. Mas eu acho melhor você não ficar sabendo sobre isso. O menino falou: por favor, é para isso que eu estou aqui. Para voltar à minha mãe com notícias dos meus irmãos e com o bordado. Ela falou: então entre. Enquanto eu preparo uma comida para você, você descansa e eu te conto o que aconteceu com seus irmãos. Enquanto ela preparava a comida, ela disse que o primeiro irmão que chegou encontrou-se com ela e no dia seguinte
com um saco de moedas que ela havia entregado a ele de presente, ele partiu, não para o caminho de onde estava o bordado de sua mãe, tão menos para a casa da pobre mulher, e caiu no mundo. O mesmo aconteceu com o seu segundo irmão. O jovem, estupefato daquilo que acabara de ouvir, mas crendo no que a mulher falara, porque ele conhecia muito bem os seus irmãos, ele encheu-se de vergonha e ele começou a chorar, dizendo: meu Deus, como eu vou dizer isto à minha mãe? Minha mãe não merecia receber uma notícia dessas. Minha mãe está quase morrendo, minha senhora. Diga-me sem demora, como eu faço para chegar ao bordado da minha mãe? E a mulher disse: bom, meu filho, isso é uma tarefa muito difícil, porque o bordado da sua mãe está num lugar tão longe e você deverá passar por tantas coisas. Porém, antes mesmo de sair, você deverá desencantar o cavalo de pedra que está diante da minha casa. E como fazer isso, minha senhora? Para isso, meu filho, você tem que quebrar com uma pedra 10 dentes da sua boca e implantar os 10 dentes na boca deste cavalo. E então dar-lhe de comer 10 morangos. Só aí o cavalo poderá te levar até onde você precisa chegar. O rapaz ficou de pedra, tal como o animal. E a mulher, vendo a reação dele, disse: mas você não precisa pensar nisso agora. Você tem uma noite inteira pela frente, você deite-se, dorme e amanhã você resolve o que fazer. Mas, seja o que for a sua escolha, eu vou lhe dar um saco de moedas de ouro para lhe ajudar. E a mulher entregou o saco de moedas de ouro para ele, e diante daquele ouro, era tanto ouro, que ele pensou: com esse ouro dá para viver uma vida inteira. Por isso meus irmãos não voltaram para casa e nem buscaram o bordado. Mas ele não conseguiu dormir. E no dia seguinte, ele olhou para aquele ouro e pensou: eu posso voltar a viver com a minha mãe, contar o que havia acontecido e a gente fica sem bordado. Porque ele não sabia se ia suportar tamanha dor de arrancar 10 dentes da própria boca. E quando a mulher apareceu, já vendo aquele jovem com um saco de ouro nas mãos, ela disse: já tomou a sua decisão? Vai voltar para sua mãe? E ele falou: não, minha senhora, eu vou fazer aquilo que eu prometi a ela. Eu vou voltar com notícias dos meus irmãos e com o bordado dela nas minhas mãos. Então o jovem entregou a pedra à mão daquela mulher e disse: pode arrancar os meus dentes. E assim ela fez. Mas como que por um milagre, nenhuma gota de sangue caiu da boca daquele rapaz. E logo que o cavalo foi desencantado e comeu os 10 morangos, a dor que ele sentia foi-se embora também. Ele montou o animal. E a mulher falou: olha, rapaz, agora tome cuidado, porque você vai ter que enfrentar o frio, a água e o calor. E ele enfrentou. Ele enfrentou um mar revolto. Ele enfrentou as labaredas de um vulcão. Ele enfrentou o frio de todas as geleiras da terra, até chegar ao sopé de uma montanha. Era uma montanha maravilhosa e lá no alto havia um castelo. E ele pensou: bom, eu posso pedir abrigo neste castelo, mas eu não posso me apresentar assim. Então ele resolveu lavar as suas roupas e também tomar um banho. E foi quando aconteceu o segundo milagre. Porque ao entrar naquele riacho, ele viu todas as feridas produzidas por aquele fogo, por aquele vento, saírem do seu corpo, ficando apenas uma pequena cicatriz no pé esquerdo.
Então, assim que as suas roupas secaram, ele subiu a montanha. E foi quando ele começou a escutar um canto de mulheres. Eram várias mulheres que pareciam formar uma única voz. E quando ele se deu conta, eram mulheres bordadeiras. Sim, era um grupo de fadas que bordavam e cantavam. O rapaz escondeu-se atrás de um arbusto e ficou ali a admirar aquela beleza daquela cena. Mas entre todas as fadas havia uma em especial, uma fadinha vestida de vermelho, pela qual o rapaz ficou completamente apaixonado. Uma das fadas então viu o jovem ali, chamou a atenção de todas e elas, ao redor dele, menos a fada vestida de vermelho, começaram a lhe fazer perguntas. Quem é você? De onde veio? Como foi que conseguiu chegar até aqui? E o rapaz, esquecendo-se que já não tinha mais dentes na boca, começou a responder. E foi então que ele percebeu que a fada vestida de vermelho, ela não se levantou. Ela permaneceu imóvel, porque ela também já estava completamente apaixonada por ele. Mas nesse momento surgiu a rainha das fadas. Ela sim. Ela quis saber exatamente como foi que ele havia conseguido chegar até ali e por que ele estava ali. Ele falou: eu vim para buscar o bordado de minha mãe. Ele está aqui? Ela falou: sim, ele está aqui. O vento nos trouxe o vento? Sim. Nós passamos dias e noites nesse lugar, bordando e inspirando pessoas a bordar. Quando alguém inventa uma nova técnica, nós trazemos o bordado, melhor, nós pedimos ao vento para trazer o bordado até nós e depois essa pessoa ou alguém vem buscar esse bordado e a gente devolve depois que a gente aprende. Mas eu confesso que são poucas as pessoas que têm o bordado de volta, porque são poucas as que têm a coragem e a força que você tem, meu jovem. Bom, nós estamos aqui pesquisando o bordado da sua mãe, que ainda a nossa pesquisa não está pronta, porque a gente não entendeu ainda como que ela conseguiu fazer este lago e o vermelho destas flores e do pôr do sol. O rapaz falou: eu preciso levar o bordado para minha mãe. Eu gostaria de pedir à senhora também para levar, caso ela queira, caso ela goste de mim, aquela fada vestida de vermelho, porque eu estou completamente apaixonado por ela. Nesse momento, a fada de vermelho ouviu e reconheceu que a sua paixão era correspondida, mas ouviu também quando a rainha das fadas lhe respondeu: meu jovem, a única coisa que você poderá levar daqui é o bordado de sua mãe e as suas lembranças. Ninguém tem autorização para sair desta montanha. Assim como você também não tem autorização para permanecer nela. O rapaz respirou fundo e foi dormir. Uma noite muito agradável, porque ele havia encontrado o amor, porque ele havia encontrado o bordado de sua mãe. Mas uma noite que ele sabia que seria a última noite de paz que ele teria na sua vida perto da mulher que ele já amava. Por outro lado, a fada de vermelho, na madrugada, escondida silenciosamente, foi até o bordado daquela mãe daquele rapaz. E então, rapidamente, ela bordou a própria imagem à beira daquele lago feito de lágrimas, para que ele pudesse levar uma lembrança dela, para que todas as vezes que ele olhasse para aquele bordado, ele pudesse se lembrar da sua existência. No dia seguinte, o rapaz tomou o bordado nas mãos, porque ele contou a técnica que a sua mãe utilizara, despediu-se
e voltou. E enfrentou novamente o mar revolto, o vento das geleiras, o calor do vulcão, até chegar à casa daquela senhora. E a senhora falou: meu jovem, meus parabéns, vamos agora lhe devolver os seus dentes. Retirou os dentes do cavalo, entregou para aquele rapaz, que agora pôde voltar finalmente à sua casa. E foi recebido com muita alegria pelos vizinhos que já diziam: corra, porque a sua mãe talvez não dure até o dia seguinte, até amanhã. Ela está profundamente desolada. E a mãe, quando viu o filho entrar em casa, e ainda por cima com um bordado nas suas mãos, ela levantou-se como se nada tivesse acontecido, como se ela nunca tivesse parado de se alimentar, como se ela nunca tivesse derramado uma lágrima em toda a sua vida. Os dois se abraçaram. Ele lhe contou o que havia acontecido com os irmãos, contou tudo o que ele tinha passado para trazer aquele bordado de volta. E então a mãe resolveu abrir novamente aquela sua arte fora de casa. Olhou para um lado, para o outro, se não vinha vento mais, e ambos abriram o bordado e a vizinhança foi chegando. Mas o vento novamente também chegou, e o vento arrancou o bordado das mãos daquela mãe e daquele menino, levou para o alto. Mas ao contrário da outra vez, o bordado não voou. O bordado pairou no ar e começou a crescer, 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 até que ele desceu. E na medida em que o bordado pousava sobre a terra, em cada flor ali de linha nascia uma flor de verdade. E toda a aldeia, agora uma rica e bela aldeia, começou a cantar. E o rapaz, depois de olhar para um lado, para o outro, maravilhado também, resolveu ir até o lago. E lá ele encontrou a sua bela fada vestida de vermelho, que lhe disse: eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas eu me bordei aqui e agora, sem sair da montanha e estando com você, eu sou duas. Não prejudiquei ninguém, mas posso ser feliz como qualquer pessoa que possa amar. Bom, ninguém mais teve notícia dos outros 2 filhos daquela mulher. Mas o filho mais novo casou-se com aquela fada de vermelho e tiveram muitos filhos. E aquela mãe nunca mais parou de bordar imagens maravilhosas.